de interferência de campo, que você consegue inferir quanto de energia e qual que é a amperagem da energia que está passando dentro desse cabo. Mesma coisa esse cabinho, vamos dizer que seja 5 volts, 12 volts, mas ainda é uma voltagem e ainda tem uma corrente. E aí gera um campo. Aí Cat5, o 5E, ele tem a blindagem e aí ele já tem uma cruzinha dentro dele, onde cada par trançado vai dentro de um canal e, e essa cruzinha, esse pedaço de plástico que vai dentro, é justamente para impedir que eles enrosquem dentro do cabo. E depois tem o Cat6, onde ele acrescenta mais um nível de blindagem. Então a gente tem uma blindagem em cima de cada par, uma separação dos 4 pares e uma blindagem do cabo no geral. E o Cat6E, que aí é tipo um regaço de cabo, que você não consegue nem dobrar o cabo. O cabo é uma bitola lá de tanta blindagem que ele tem. Mas são cabos que tipo, dependem da distância. Então, por exemplo, eu vou ligar o computador aqui na parede. Não, vou ligar com o Cat4. Por quê? Porque é 3 metros de cabo. Não importa se ele vai ter 10 MB ou vai ter 100 MB de velocidade. Tudo bem. Ah, mas vou ligar o servidor e o servidor tem que ligar aqui em cima do prédio, no 7º andar desse prédio, tem que ir e ligar no 8º andar do prédio da frente. Pô, fudeu, olha só a distância que ele vai ter que fazer. Não posso passar o cabo pelo meio da rua, tem que passar por baixo. Então, ele tem que ir pela canaleta, não sei o quê. Vamos dizer que tem 200 metros de cabo. Se eu coloco 200 metros de cabo, que ainda é pouco para essa distância, você tem 200 metros de cabo e você não tem esse tipo de blindagem, esse campo magnético realmente cria um efeito ridículo. Então, por exemplo, você tem um Cat5, que tem um limite de acho que tá em 300 MB, 400 MB, mentira, Cat5 já tem cabo de Cat5 com frequência de giga, mas depende da distância. Então vamos lá, você comprou um Cat5 porque você leu que a especificação dele era para gigabit, então ele vai transferir 1 giga por segundo. Só que você colocou nessa distância e o cabo não tem tanta blindagem e um gênio passou um cabo elétrico e um pedaço junto do cabo de rede. Tá? A gente fala gênio, mas é realmente um abençoado, né? Que faz uma coisa dessa. E aí, de repente, você chega lá, ao invés de estar transmitindo em giga, ele está transmitindo a, tipo, 20 mega. Aí você olha, tipo assim, porra, onde foi a minha potência? Eu coloquei gastei 6 mil reais para comprar uma desgraça de um cabo e não está me entregando o que ele prometia? Às vezes, porque você passou dentro da canaleta de fio elétrico. Então, a distância, quanto mais blindagem, maior distância o cabo aguenta e mais forte ele é em relação a esse tipo de coisa. Por exemplo, o protocolo Ethernet, ele usa alguma coisa muito parecida com isso daqui. Ele não é exatamente esse daqui 2 entre 5, porque ele tem um pouquinho mais de bits de melhoria. Tá? Aqui você tem muita perca. Tá? Então, aqui você tem, por exemplo, acho que você consegue ter as 16 representações. Então você tem 16 bits, mas você usa 5 bits para fazer isso. Então você poderia usar 4, você tem 1 bit a mais. Tem algumas representações que você faz com um pouco mais de valores. Tá? Então, depende do protocolo. Mas, por exemplo, esse daqui é um cara muito fácil de decodificar. Então, 2 entre 5, você sempre sabe que você vai pegar de 5 em 5 bits, e esses 5 em 5 bits vai gerar 4 em 4 bits para dentro do computador. Então é fácil de decodificar. Tem protocolo que é mais eficiente que esse, mas aí você tem uma quantidade de bits variáveis, que pode ir de 1 a 7 bits. Aí você olha tipo assim, tá, beleza, ele não vai magnetizar o canal, mas eu vou ter que ter um puta de um processamento nas duas pontas, um para codificar e outro para decodificar a minha informação. Então, o canal está protegido, mas eu não estou usando a banda dele, eu vou ter tipo assim, tem um melhor, vamos dizer que eu estou usando esse protocolo aqui. Então eu estou perdendo quantos por cento? Estou perdendo 20% de comunicação, tá? Porque 1 a cada 5 bits é inútil. Vamos dizer que eu esteja perdendo tenha mais um bit de flag aqui no meio, então estou perdendo 2 bits. Então 50% do meu canal de comunicação está sendo jogado fora. Tá? Então, desculpa, 33% do meu canal de comunicação está sendo jogado fora. Então se eu tenho um cabo gigabit, ele só vai chegar a 600 MB por segundo, 660 MB. É suficiente. Quero usar um protocolo melhor que vai chegar a 800 MB porque ele vai conseguir ter um melhor aproveitamento dessa quantidade de bits. Beleza, vou colocar o protocolo de 800 MB. Só que o que vai acontecer? Você vai ter que colocar placas melhores nas duas pontas para que elas consigam conversar nessa velocidade. Porque não é qualquer placa que vai aguentar conseguir decodificar e codificar esse tipo de informação sem delay. Tá? Então, você tem objetivos. Então, tipo assim, se o seu objetivo é maior taxa de transferência, você pode ter uma coisa. Se o seu objetivo é o mais barato, é uma coisa. Se o seu objetivo é ter uma maior distância, é outro tipo de protocolo. Tá? Então, por exemplo, vou usar aqui para conversar entre 2 computadores. Qual que é o tamanho do cabo? É um patch cord aqui de 1,5 metro. Você é feliz. Vai, sem compressão, usa 100% do canal de comunicação. Eu preciso transmitir, mas eu preciso transmitir por 16 km de distância. Então, vamos arrumar isso daí de verdade. Né? Esse é um problema, por exemplo, que fibra ótica não tem, porque é luz. Então, luz, você tem tipo, uma frequência passando por dentro da outra. Mas elas não são destrutivas, elas se somam e depois elas conseguem se separar nas faixas de frequência. Então,
você não tem problema, você não precisa fazer compressão de dados dentro de feixe de luz. Então, cabo fibra ótica geralmente tem uma vantagem em relação a esse tipo de cabo, justamente por causa da não necessidade de compressão de dados. Tá? Mas isso não cai na prova. Diga. Essa aqui é a proteção que você falou? Não, esse daí é cabo submarino. Esse daí é um cabo submarino, acho que é da Padtech, inclusive, pela blindagem. Ó, isso daí é um cabo submarino porque ele tem as fibras óticas ali dentro, aí ele tem a primeira proteção de amianto, depois a proteção de vidro, e aí depois os cabos de aço para segurar ele. Dá uma pesquisada por Padtech. É uma empresa de Campinas que faz esses cabos. É bem legal. Eles usam, tipo, alguns microcontroladores para fazer repetição de sinal nele. É legalzinho o trabalho deles. Mas é outro problema, ele é fibra ótica. Ali o problema é retransmissão de dados a longa distância. Tipo, geralmente cabo submarino, para chegar de um continente ao outro. Então é uma puta distância. Aqui não, a gente está brincando de fazer de um prédio para o outro. Se a gente colocar tipo, uma antena Wi-Fi aqui de um lado e colocar do outro lado, talvez funcione. Possivelmente tem uma antena Wi-Fi de um lado para o outro do prédio aqui, só para ser bem claro. Então, é mais barato, não vai ter a mesma qualidade de sinal. É tipo assim, sempre que você tem um Wi-Fi muito bom, você vai ter um cabo melhor. Essa é a clássica. Mas aqui, por exemplo, eles vão ter que pedir autorização da prefeitura. Imagina, de repente, eles têm um cabo que está atravessando aqui de um lado para o outro da rua, e aí a Sabesp chega e diz assim, eu vou abrir a rua aqui agora. Acontece. É incrível. Toda Campus Party que a gente faz aqui em São Paulo, tipo, 2 semanas antes a prefeitura resolve fazer alguma obra e passa um caminhão por cima de fibra ótica. Tipo, esse ano? Foi ano passado? Ano passado. Ano passado, tipo assim, até 2 dias antes de começar a Campus Party, a gente não tinha a gente não tinha internet, porque a prefeitura abriu um buraco e cortou um desses cabos de fibra ótica. Tipo, passou lá, tem um treco travando. Força aí que deve ser pedra. E arrancou o cabo do meio do caminho. Aí... Hã? Aqui no prédio deve ser desse repetidor. Na verdade, deve ser tipo 2 antenas direcionais mesmo de uplink. Então, é bem tranquilo. Aqui, inclusive, nesse prédio aqui, em cima desse prédio, se vocês repararem, tem uma antena que é redonda. Parece uma caixa d'água. Parece uma caixa d'água que está virada de lado. E está apontada ali para o início da Faria Lima, mais ali para o centro, na região, que é onde fica... Como é que é o nome do escritório? Eu esqueci o nome do escritório agora, mas eu vou lembrar o nome do escritório em algum momento. O que é isso? Isso daqui é uma antena que o pessoal usa para evento. Então, tipo assim, a internet da AMB, quando o pessoal vai fazer um evento aqui na AMB, não usa a internet da AMB. Né? Vocês sabem que não dá para usar a internet da AMB. Então, que é um problema muito sério que a gente também deixa pra lá. Então, você tem essa antena que está aqui. Por quê? A empresa, de tanto vir colocar essa antena, tem que ficar indo, pedir autorização do bombeiro, colocar a antena, tirar a antena. Eles chegaram e deixaram, deixa essa antena, quando a gente precisar, a gente só liga o cabo e ser feliz e está usando a rede. Então tem uma puta antena aqui dentro, em cima da AMB, que parece uma caixa d'água daquelas de 500 litros viradinha de lado, que está apontando para o centro, que é onde tem o repetidor deles. Então, é via rádio, a internet aqui de evento. Então, por exemplo, no meio do ano tem um evento aqui muito legal que acontece, que é o TDC usa esse daí. Aquelas semanas que fica aquele monte de gente lá embaixo, e evento, coisas do gênero, eles também trazem e vem e coloca, tipo, esse tipo de internet. Então, é mais fácil, via rádio. E aí via rádio tem outros problemas. Esse daqui também é um problema, mas é outro problema que tem no rádio. Beleza. Acho que eu expliquei isso. Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Não? Acho que eu falei demais, mas tudo bem. Então vamos lá, continuando. Então, código de Gray já é um grande amigo de vocês, né? Então, tipo, o código de Gray a gente sabe que ele nunca muda mais de um bit de um estado para o outro, e ele tem uma quantidade, tipo, teoricamente infinita de bits que eu posso trabalhar dentro do código de Gray. A gente viu como que um contador de Gray, por exemplo, digital funcionaria a aula passada. A gente desenhou um mapa, fez um mapa de Carnot, projetou o circuito, colocou uma memória e um clock. E esse circuito gerava um contador em código de Gray. Então é bem tranquilinho de fazer. Tá? O código 7 segmentos, vocês também fizeram esse código de 7 segmentos várias vezes. Para 0 até 10, de 0 até F, com mais bits, menos bits, essas coisas do gênero. Isso é legal. Tá. E aí a gente entra em álgebra binária. O que a gente tem em álgebra binária? Bom, primeiro a gente tem que retomar a conversão de base, que na verdade teria que retomar a conversão de base, não vamos fazer a conversão de base. Aí soma binária, subtração binária, complemento de 1, complemento de 2, que é para fazer a subtração binária, e por fim a multiplicação binária. Tá? Então, conversão de base é aquele velho inimigo de vocês. Está ali, de boinha.
um monte de tabela para vocês fazerem mais tabelas. Tá? Não faça uma tabela assim. Hã? Não faça aquela tabela de novo. Por que não? Aquela tabela... Errou a linha toda, é. Agora só sei lá, 3 dígitos. Não, mas eu não vou passar uma tabela assim, ó. Não vou ser maldade de passar uma tabela assim. Eu vou passar, por exemplo, o elemento aqui na base 7, menos o elemento na base 16, por exemplo. Aí é fácil. Então, Pode passar a tabela, mas não todos os números assim, tipo, chega lá com 3 números pra colocar em todos. não, mas é bem tranquilo. É bem tranquilo. Bem de boinha. Oi, quem? Aonde? Oi? Não, divisão binária não. Tá. Em divisão binária a gente entra num problema que, se for explicar somente divisão inteira, é mais ou menos fácil. Se for explicar divisão com um ponto flutuante, aí tem que explicar a notação de ponto flutuante, e aí começa as coisas a ficar meio complicadas demais. Então, se isso está parecendo um pouco chato e difícil, não vai ficar legal colocar ponto flutuante. Tá? Ponto flutuante é a caca dos negócios. Então, sempre que a gente pode usar int, a gente vai usar int. É mais legal. Tá, o que a gente tem aqui? Então, adição. Basicamente eu tenho duas entradas, uma entrada A e uma entrada B, de tamanhos definidos. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho duas entradas de 8 bits. Tá? Eu tenho que afirmar, antes de propor a operação, qual é o tamanho do meu somador ou do meu subtrator. Tá? Então, eu tenho que falar, esse é um somador de um somador de 8 bits. Então, beleza. Então, meu dado tem 8 bits sem sinal. Esse aqui é um subtrator de 1/7. 1/7 significa que eu tenho 1 bit de sinal e 7 bits de dados. Tá? Então, bem tranquilinho. Tá, como que a gente vai fazer a operação de soma? Essa operação vai acontecer bit a bit e a gente tem como entrada o valor A, o valor B e o carry in. Tá? Então, a gente tem esses três valores de entradas. Então, A e B são vetores e o carry in é um bit só. E a gente vai produzir no final um resultado R e um bit de sinal de carry out. Tá? Sempre, todo e qualquer somador, qualquer subtrator vai ter essa cara. Então, 2 barramentos A e B de tamanho X e um bit de carry in. E no final, um barramento de tamanho XR e um bit de sinal carry out. Tá? O carry out nem sempre é o bit de sinal, tá? O carry out também pode ser o tipo vai 1. Tá? Então, por exemplo, eu quero usar um somador de 4 bits para fazer uma soma de um número de 16 bits. Então, o carry out de 1 vai entrar no carry in do próximo e assim subsequentemente eu vou ter agora um somador de 16 bits, utilizando um somador de 4 bits. Tá? Inclusive é uma questões legais, assim, tipo, considerando um somador de 4 bits, construa um somador de 32 bits. Dá. O carry out vai ser tipo, por exemplo, vai somar um de 4 bits e outro de 4 bits. Você acaba gerando de 5 bits, o que sobra é o carry out. Isso. Você vai ter um resultado de 4 bits, então, soma 4 com 4 vai ter um resultado de 4. O quinto bit é o carry out. Tá? Que é o bit que não tem para onde ir no resultado. Tá? Como que a gente vai fazer a soma? Então, começando no bit menos significativo, ou seja, o bit 0, a gente vai pegar o bit 0 A0 e o bit B0. Vai pegar o carry in do meu circuito, que é o carry in 0, e o resultado R na posição 0 vai ser A0, shor B0, shor carry in 0. E o carry out na posição 0 vai ser o A0 e B0, ou A0 e carry in 0, ou carry in 0 mais o B0. Tá? E aí isso aqui vai ser o carry out na posição 0. O carry out na posição 0 vai ser o carry in da posição 1. Tá? Aí o carry in da posição 1, então o carry in da posição 1 vai ser o carry out da posição 0. Então na posição 1, então eu vou pegar o bit A1 e o bit B1, vou pegar o carry in 1, que é o carry out 0, e vou fazer que o resultado na posição 1 é o A1, shor B1, shor Cin 1, e o carry out na posição 1 vai ser o A1 e B1, ou A1 e Cin 1, ou Cin 1 e B1. E isso vai gerar o carry out na posição 1, que vai ser o carry in da posição 2. E assim subsequentemente. Tá? Meu somador tem 4 bits. Vai chegar aqui, vai fazer
O bit fez o bit 0, fez o bit 1, 2, 3, e aí vai chegar aqui vai ter o carry out 3, que vai ser o carry in 4. Bom, carry in 4 não existe o carry in 4, então vai ser o carry out do meu circuito geral. Tá? Belezinha? Ah, tranquilinho. Então, por exemplo, se eu pegar aqui dois valores, A valendo 13, B valendo 6. Então eu quero fazer 13 mais 6. Então eu tenho o carry out, o carry in de 0, desculpa, e aí eu vou fazer essa soma. Então, 0, XOR 1, XOR 0, 1. E o carry out, 0. 0, 0, 1, o resultado dá 1, e o carry out, 0. 0, 1, 1, o resultado dá 0, e o carry in, 1. 1, 1, 0, o resultado dá 0, e o carry in dá 1. Carry in do próximo dá 1, que é o carry out do meu circuito final. Tá? Então, esse circuito aqui, 13 mais 6, ambos em base 10, vai resultar em 3 com carry out de 1. Tá? Então, 13 mais 6 é 3. Olha que legal. É aquele momento que o professor de matemática olha assim, né? O que ele está fazendo? Mas é isso aí mesmo. Considerando o espaço que a gente tem para trabalhar, que é 4 bits. Tá? Então, dá 3 com carry out de 1. Quais são as chances do senhor passar em uma operação de binário e a partir disso a gente construir uma onda? Chances de 0 a 10? 9,5. Desenhar o circuito disso aqui, você diz? Ah, 10. Não, usando a ULA? Não, você possivelmente vai ter que construir a ULA. Não, a folhinha branca sempre pode ter, eu só às vezes não posso ver, entendeu? Brincadeira. A gente vai ver, vamos pensar na folhinha. Possivelmente vai poder, tá? Não vou ser sacana, possivelmente vai poder. Mas vamos conversar devagarinho sobre ela. Então. Diga. Não, na outra, 17. Semana que vem, revisão parte 2, se não der tempo de terminar hoje, e exercícios. Então, tipo assim, tem um monte de exercício aqui no meio, podemos sentar e fazer algum desses exercícios maiores. Então. Fazer uma revisão de fundamentos. Não, em fundamentos eu já estou gravando para vocês, esquenta não. Tá indo lá também. Vou mandar para vocês. Vou mandar lá para vocês depois. Tá? Tá. Vamos lá. Bom, e a subtração? Como que funciona a subtração? Bom, a subtração a gente vai fazer como se fosse a soma. Só que a gente vai ter que somar com o valor na representação negativa. Tá? Então, ao invés de fazer, por exemplo, 13 menos 6, eu vou fazer 13 mais menos 6. Tá? Que teoricamente dá na mesma. Tá? Só que aí, ao invés de eu estar a representação positiva 6, eu vou estar usando a representação negativa menos 6. Então eu estou puxando o sinal da minha operação entre os dois valores para dentro de um dos valores. Então estou representando um dos valores na forma negativa. Tá? Como que a gente vai fazer essa solução para representar na forma negativa? A gente vai utilizar o complemento de 1 e o complemento de 2. O que é o complemento de 1? O complemento de 1 é fazer, acrescentar primeiro um bit de sinal. Então, por exemplo, vou marcar que aquela é a forma positiva. Então vou colocar que aquele bit é o 0. Aquele lá é a forma com o bit de sinal 0, porque é a forma positiva. E aí depois a gente vai negar todos os bits, inclusive o sinal. Depois de negar todos os bits, inclusive o sinal, a gente vai ter o complemento de 1. E para obter o complemento de 2, a gente vai pegar o resultado desse valor b negado e vai somar ele ao valor 1. 1 propriamente dito. Então é 0,00001. Tá? Então vamos lá. Então se eu quero fazer, por exemplo, 13 menos 6. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar o meu valor 6, acrescentar, volta aqui, acrescentar o bit de sinal dentro dele, então eu coloquei 0, pipe e o valor do 6, tá? Então 0, pipe, 0, 1, 1, 0, tá?
Aí vou negar o valor do B. Então, o meu B agora é 11001. Tá? Porque eu neguei todos os bits, bit a bit. E, por fim, eu vou pegar o meu valor do B negado e adicionar o valor 1. Eu não comecei já com o carry? Oxe. Ai, que quarto. Tá somando já. Tudo bem. Então tá aqui, ó. 0 de carry in com 1 com 1, 0 vai 1. 1 com 0 com 0, 1 vai 0. 0 com 0 com 0, 0 vai 0, 0 com 0, e aí que fechou o circuito. Tá? Então, o resultado negativo do menos 6 é carry out de 0, e o bit é 1 de sinal, e o valor 1, 0, 1, 0. Então, esse daqui é o valor menos 6. Tá? Então, por exemplo, se eu estou usando essa representação negativa, o meu universo agora para 4 bits vai de quanto até quanto? Então, por exemplo, se com 4 bits eu conseguir representar de 0 até 15, agora coloquei um bit de sinal, vai de que número até que número o meu universo? De menos 15 a 15? Quem acha que é menos 15 a 15? Quem acha que é de menos 15 a 15? Poucas pessoas. Quem não acha que é de menos 15 a 15, acha que é de quanto? Menos 8 a 8. Não, eu estou falando que tem 4 bits mais um bit de sinal. Então, realmente tem os 5 bits. Não tem a sacanagem do, um bit eu peguei de sinal, não. Tem... Vai de... menos 16 até mais 15. Por quê? Porque senão eu tenho dupla representação para o 0. Por isso que eu faço complemento de 2. Porque senão eu tenho dois valores representando o valor 0. Então, 0 e menos 0 tem que ser exatamente o mesmo valor. Tá. Então, ó, por exemplo, vamos lá. A gente já fez o complemento de 2 do 0, né? Mas vamos lá. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o valor 0, então 0, 0, 0, 0, com o bit de sinal 0. Vou fazer o complemento de 2 dele. Então, esse daqui é o meu 0. Aí eu vou fazer o meu 0 negado. Então, 1, 1, 1, 1, 1. E o complemento de 2 do 0, vou somar 1 a esse cara. 1 mais 1, 0 vai 1. 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 Então, o complemento de 2 do 0 é o próprio 0 com um carry out de 1. Tá? Mas deu o meu próprio valor 0. Então sempre vai ser 1. Hã? Sempre vai ser 1 complemento de 2. Vai inverter os sinais aí. Com 1 complemento de 2? Não. Você vai inverter isso. Inverter quem? Todos os bits que são 0 vai virar 1. Todos os bits no Z negado, sim. No complemento de 2 eu só somo 1. Eu estou somando esse 1 aqui embaixo. Estou fazendo esse mais 1 aqui de baixo. Então, isso aqui acontece somente com o 0. Todos os outros valores eu tenho um valor representativo. Então, por exemplo, se eu pegar o valor 1, então 0, 0, 0, 0, 1. Então, esse aqui é o meu valor A, por exemplo. Aí eu vou fazer o complemento de 1 de A, que é 1, 1, 1, 1, 0. Mais 1 para obter o complemento de 2 do A. Então, 1, 1, 1, 1, com pipe 1. Tá? Então, ó, o meu valor 1 vai virar, na verdade, o menos 1 seria esse cara aqui de baixo. Tá? E se eu pegar o meu valor negativo... Vamos lá. E se eu pegar o meu valor negativo... 0, 0, 0, 0. Tá? Então esse aqui é o meu valor, algum valor negativo. Quem é esse valor positivamente falando? Então, quem que é esse valor? Esse valor eu tenho que fazer o complemento de 1 dele. Então vai ficar 0, 1, 1, 1, 1. E fazer o complemento de 2 dele. Então eu vou somar 1. 1 com 1, 0 vai 1. 1 com 1, 0 vai 1. Com 1, 0 vai 1. 1 com 1, 0 vai 1.
1 com 0, 1. É o zero negativo. Mais 0 e menos 0 é 0. Então, por isso que não tem zero negativo. No caso, esse valor aqui seria o menos 16. Ó, é justamente por causa desse problema de representação que a gente geralmente não utiliza o menos 16. Tá? Quer ver? Ó? Ó, esse daqui, por exemplo, é o menos 15. Quer ver que esse aqui é o menos 15? Ó. 0, 1, 1, 1, 0. Mais 1, 1, 1, 1, 1, 5, 0. Então, é o 15. Então, aquele valor ali é o menos 15. Tá? E esse daqui seria o menos 16. Só que esse 1 aqui que entrou no sinal, que fez esse loop, na verdade é o quê? É um overflow do valor do dado, que acabou entrando no sinal e gerando a mesma coisa. Então, entrou no sinal, tipo assim, tá vendo que ele entrou aqui como um carry out? Então, ele deveria, na verdade, ter entrado aqui e gerado o bit 0. Entendeu? Ele deveria ter um quinto bit para poder representar. Só que nesse caso ele não tinha o quinto bit e acabou virando isso daí. Menos 16. Positiva, sim. Tá. O menos 16 eu não consigo representar ele positivamente com 4 bits. Você pode falar isso? Sim. Tá. Só com 5 bits. Só que aí 5 bits você já vai com o universo de mais 31 a menos 32. Entendeu? Não, é 15 negado. Não, ali é do lado de lá. O último. É menos 15 e 15. É, o 1, ó, ali eu tenho menos 15. Então eu tenho 1 para me indicar que esse número é negativo. 0, 0, 0, 1 para me indicar que é o valor menos 15. Mas ele enfileirado seria 1, 0, 1, certo? Então daria 0. 1, 0. Ah, não, é porque eu estou somando só esses dois aqui de baixo. A soma é com esses dois aqui, ó. Esse aqui é o negado desse. Tá. Ó, esse daqui é um B. Esse daqui é o meu B negado, que é o meu complemento de 1 do B. E esse daqui é o meu complemento de 2 do B. Então eu vou fazer o complemento de 1 mais 1. Tá? Então esses dois aqui, tipo, tem uma separação aqui no meio. Caraca, tô quebrando giz hoje até. Tá. Então, aqui ó, 0 mais 1, 1, aí vai 0, vai 0, vai 0, vai 1. Vai 0, desculpa. Tá. Então, é por isso, não, aquele primeiro lá de cima não, é o próprio valor de origem que eu estava trabalhando. Complemento de 1, inverte todos os bits, complemento de 2, soma mais 1 ao complemento de 1. Vou puxar aqui meu fio de novo pro lado. Belezinha? Então vamos lá. Então, fizemos aqui o complemento de 2 do meu B. Então temos agora a representação do menos 6. O que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer 13 mais menos 6. Então, 13 mais menos 6. Então, 0 mais 1 mais 0, 1. 0 mais 0 mais 1, 1 vai 0. 0 mais 1 mais 0, 1 vai 0. 0 mais 1 mais 1, 0 vai 1. 1 mais 0 mais 1, 0 vai 1. Então, 13 mais menos 6 deu um carry out de 1, um bit de sinal 0 e o valor numérico 7. Então aqui, ó, esse aqui é o meu carry out, deu 1. O meu bit de sinal deu 0. Meu valor numérico 0, 1, 1, 1, que dá 7. Então. O bit de sinal? O bit de sinal é só para indicar se aquela representação que eu estou trabalhando é positiva ou negativa. Se for 0, é uma representação positiva, então eu posso fazer direto a conversão do base 2 para base 10. Se for 1, é a representação negativa. Então primeiro eu tenho que inverter a representação para a representação positiva, para então fazer a conversão para a base 10. Seria onde está o 0 ali. Hã? Seria onde está o 0 ali ou o carry out? Esse aqui. Esse 0 aqui. Tá. É.
Então, por exemplo, ó, se eu fizer aqui 6 menos 13. 6 menos 13, eu já sei que vai dar um número negativo, tá? Mas vamos ver que número que vai dar. Então, 13, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 13, colocar o bit de sinal, 0, fazer o complemento de 1 dele, então vou negar todos os bits, então o 13 virou 1, 0, 0, 1, 0. E aí vou pegar o meu complemento de 1 do 13 e somar 1. E o resultado vai ser esse daqui. Então, o menos 13 é o valor com bit de sinal 1 e o valor numérico 0011. Tá? Esse é o menos 13. E aí o que eu vou fazer? Vou somar 6 mais menos 13. 6 mais menos 13, o que vai dar? Então, 0 com 0 com 1, 1 vai 0. 0 com 1 com 1. 0 vai 1. 1 com 1 com 0. 0 vai 1. 1 com 0 com 0. 1. 0 com 0 com 1. 1 vai 0. Então, nesse caso aqui, deu um carry out de 0, um bit de sinal 1, cujo valor numérico é 1001. Só que esse valor numérico está na representação negativa. Por quê? Porque o meu bit de sinal está 1. Se o meu bit de sinal está 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o complemento de 2 dele para achar a representação positiva. Então, vou fazer a negação do valor do R. Então, vou pegar o meu R, vou negar ele, complemento de 1, e vou somar 1 ao valor do meu R negado, se meu mouse permitir, e vai ter ali o resultado dele. Então, ali está o valor representação positiva. Aí, na representação positiva, eu faço a conversão e vou achar que é 7. E aí, porém, a gente encontrou na forma negativa. Então, a gente encontrou o valor menos 7, que é o valor 1 de sinal pipe 1001. Beleza? Deixa eu ver se consigo chegar com esse Mars aqui, que meu mouse está falhando demais. Oi, pode falar. Oi? Pilha. Não, já vou usar esse aqui, ó. Acho que aqui vai dar. Só vou ter que não for muito perto da fácil. Tá. Bom, o que a gente tem aqui então? Então, na multiplicação. A multiplicação, a gente tem 2 meios de fazer a multiplicação. O primeiro meio que a gente consegue fazer a multiplicação é no método shift and add. Então, você vai shiftando o valor e adicionando o valor num acumulador. E o segundo meio é fazer a multiplicação convencional como a gente está acostumado. Então, fazer aquela escadinha e fazer uma mega soma de tudo no final. Tá? Então, ambos os meios estão corretos. O método shift and add a gente consegue representar melhor via circuito. O outro método fica mais difícil de representar via circuito. Então, temos complicações. Tá? Bom, como que a gente vai começar? Então, a gente vai ter 2 valores A e B. Tá? Então, o A vai ser mantido durante todos os passos como inalterado, e o B ele vai ser o valor da iteração. Então, ele vai ser iterado em cima de B. Então, a gente vai fazer shifts em cima do B. Tá? Porém, a gente vai precisar do intermediário C para salvar os dados. Então, a gente vai inicializar esse C com valores zeros. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? A gente vai começar pelo bit mais significativo do B, e a gente vai somar A ao valor C se o B na posição iésima for 1. Caso contrário,